Sejam bem-vindos a mais uma aula de artes da quinta série. Eu sou o professor Jacques e hoje nós vamos falar sobre o impressionismo. Tu já imaginou que uma crítica feita para debochar de um quadro acabou dando nome a um dos maiores movimentos da história da arte? O impressionismo, ele revolucionou a forma de pintar e ele também abriu o caminho para a arte moderna. Para a gente entender o quanto o impressionismo revolucionou a história da arte, a gente precisa entender como era antes dele chegar. A arte europeia ela era dominada pelas academias de belas artes, onde os artistas tinham regras bem rígidas a seguir. Eles precisavam pintar temas acadêmicos, temas religiosos, temas mitológicos e tratados oficiais. Na parte técnica, os artistas eles tinham que seguir essas regras acadêmicas de forma que a arte ela era um retrato do que a gente via, precisava ser muito realista. Tanto que a gente estudou uma evolução muito grande desde o Renascimento. O Renascimento, período barroco, depois o neoclássico, até chegar no realismo. Então foram séculos de evolução na pintura em que o realismo ele foi se aprimorando. Ao mesmo tempo, a Europa passava por grandes transformações. A invenção da câmera fotográfica, nós tínhamos um crescimento muito grande das cidades, a Revolução Industrial estava modificando a paisagem, principalmente em Paris. E o desenvolvimento dos tubos de tinta permitiram que os artistas pudessem sair de dentro do ateliê e ir pintar na rua, a famosa pintura à plein air. E foi nesse cenário que um grupo de artistas jovens resolveu criticar esse sistema tradicional da arte. Em 1874, alguns artistas tiveram seus quadros negados nessas exposições de arte. Aí eles resolveram criar a própria exposição. Dentre esses quadros, tinha um especial que era do Claude Monet, que era Impressão Nascer do Sol. Esse foi o marco inicial do impressionismo e foi o primeiro quadro a ser criticado duramente. Vamos para uma fanfic aí desse quadro, tá? História no oficial, tá? Reza a lenda que o Monet foi um dia para fazer a pintura dele ao ar livre e ele chegou de manhã cedo e viu uma paisagem no porto que ele achou legal, mas como era de manhã cedo, dependendo da estação do ano e também as cores que a luz estava incidindo naquele lugar, ele resolveu pintar aquele lugar. Mas era um quadro que normalmente os pintores demorariam muito tempo para fazer, porque tinha muito detalhe, seguindo as regras acadêmicas. Mas o Monet, ele queria pintar aquela cena, aquela paisagem, aquela impressão daquele momento lá do nascer do sol. Aí ele levou o pincelzinho dele, foi caminhando lá, chegou, botou o cavalete dele, botou a tela e começou a pintar. Porém, se ele seguisse as regras tradicionais da pintura, detalhadas, demoraria muito tempo. E o que aconteceria? O sol ia subir, ia mudar aquela névoa que tinha na água, ia desaparecer e ele não ia conseguir fazer aquela pintura. Então ele pensou, não, eu preciso ser rápido. E aí ele começou a pintar muito rápido. Um tempo que demoraria para fazer, ele fez bem menos. E aí, esse quadro ficou com as pinceladas aparentes, porque ele queria captar aquela impressão da névoa do nascer do sol. E ele terminou o quadro muito rapidamente e ficou assim, tá? Deem uma olhada, esse aqui é o primeiro quadro, Impressão Nascer do Sol, de Claude Monet. E reza a lenda que essa história aí da velocidade que causou. A gente tem também a questão da fotografia, que interfere muito nessa história, porque a câmera, a foto fez a obrigação dos artistas de mostrar ao mundo como ele realmente fez mudar, porque a foto fazia isso rapidamente. Então o artista ele não tinha por que ficar horas ali pintando um quadro se a foto fazia isso mais rapidamente. Então as percepções começaram a mudar, o estudo da luz, das cores estava em voga na Europa nesse momento, então os artistas começaram a querer aplicar esses estudos de luz nas pinturas deles, tá? E isso foi muito determinante na criação, no surgimento do impressionismo. Logo então, um crítico de arte viu essa obra e ficou debochando, Então ele criou uma nota lá, uma
uma nota no jornal, dizendo que isso ali não era um quadro, era apenas uma impressão de um quadro. E a galera que estava criando esse movimento ali, estava tentando fazer diferente, disse, gostei desse nome aí, cara, vamos usar. E aí surge então o impressionismo. E realmente o impressionismo tem tudo a ver com isso, né? De pegar, de captar a impressão que a luz causa nos objetos. Então a gente vai ver muitas paisagens sendo pintadas, né, em diferentes momentos do dia, para ver como a luz causa essa mudança no que a gente vê. Algo que os artistas antes tentavam fazer na hora de pintar, aqueles acadêmicos, era que a pincelada, que a tinta não fosse visível, né? Então é tudo muito... A arte ela era muito lisinha, né? Não tinha tinha um cuidado muito grande com a questão da tinta na tela. E já os impressionistas vão ir contra isso, e a pincelada vai estar muito aparente, né? Lá ele. A pincelada vai estar aparente, então a gente vai ter essas camadas de tinta. Outra coisa, a gente vai ter muitas misturas sendo feitas diretamente na tela. Algo, então, antes que o artista pegava o godezinho dele lá, colocava duas tintas, duas cores, misturava, chegar no tom que ele queria, e agora não. A gente vai ter a pintura sendo feita diretamente na tela, a mistura de cores ali. Então, para conseguir um verde, por exemplo, o artista dava pinceladas de azul, ia sobrepondo com pinceladas de amarelo até chegar no verde, né? Aquele estudo de cores que a gente já viu aqui vocês já viram no canal, né? Que fala sobre cores primárias, secundárias. Esse estudo era tudo feito na prática ali, direto nas telas. Outra questão que a gente tem muito importante nesse momento é que o preto quase não é utilizado para dar sombras. Então são sombras coloridas que respeitam as cores complementares, que a gente também estudou aqui no canal. Então, por exemplo, a gente vai ter ali alguma coisa amarela, ao invés de usar preto para fazer a sombra, a gente vai para complementar do amarelo, que é o roxo. Então a sombra do amarelo vai ser roxo. Isso vai ter sombras muito luminosas. Muito bem, agora eu vou te mostrar alguns exemplos de artistas desse movimento e algumas obras, tá? O objetivo não é ser mais, não vai ter muita coisa sobre cada um deles, é só uma maneira rápida. Se vocês tiverem interesse, é só colocar nos comentários aqui. Jacques, coloca ali mais um pouco sobre o Monet, sobre o Degas, e a gente pode desenvolver, tá? Mas vamos lá para para conhecer um pouco sobre os artistas. Pois bem, esse cara aqui primeiro é o Claude Monet, então, que foi o cara que revolucionou, né, que criou esse movimento pela obra Impressão do Nascer do Sol. Tá? Aí a obra dele. Outro artista muito famoso e muito importante nesse período é o Pierre-Auguste Renoir. Cara, o meu francês é algo, né? Nunca estudei, não sei nada. Vamos na sorte aí, tá? Se tiver errado, me corrijam. Mas é isso aí. Essa aqui é a obra do Renoir. Muito famoso, muito importante também nesse movimento artístico. Outro cara super importante é o Edgar Degas, com a série das bailarinas, né? Tem uma obra gigante, mas as bailarinas é o que mais caracteriza o trabalho dele. O Camille Pissarro, outro cara bem importante no impressionismo, segue a obra dele. Mais um artista, Berthe Morisot, com a obra do cara aqui. O grande legado, então, que o impressionismo nos deixa é essa libertação das amarras do realismo e a obrigação dos artistas, então, em representar certos temas e também ser fiel à realidade na hora de pintar ali. Gente, a partir do impressionismo, então, começam a surgir, os artistas começam a repensar a forma de conceber a arte e surgem importantes movimentos como o pós-impressionismo, as vanguardas europeias da arte, né, o fauvismo, o cubismo, expressionismo e assim todos os movimentos modernos até a arte contemporânea, a arte dos dias de hoje, né? Então esse questionamento que começa a surgir a partir do impressionismo é que dá a base para nós entendermos a arte dos dias de hoje. Quando a gente está observando uma obra de arte impressionista, a gente não está vendo só uma pintura, a gente está vendo um momento exato que o artista viu e tentou representar que não volta mais, então é um instante, certo? Gente, eu acho que é isso, tá? Se vocês curtiram, por favor, deixem um likezinho aí no vídeo, né? Dê uma hypada e te convido para ir lá no Instagram, né? Sor_Jacques, tem material lá.
E te inscreve no canal, manda aí pra quem tá precisando, tá vendo essa aula sobre impressionismo agora na escola, né? Não prestou atenção, faltou no dia, precisa algumas informações para entender melhor o conteúdo. Facilita aí, favorece aí o nosso canal. Valeu, abraço, até o próximo.